Mensagem bíblica: o privilégio de pertencer à família de Deus. A mensagem bíblica que se segue é mais uma informação sobre o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Quem éramos, quem somos e quem seremos. A nossa vida terrena é de curta duração. A vida eterna não tem fim e cada um de nós precisa de saber que as nossas decisões no tempo de vida, elas têm repercussões eternas. Ouça toda a mensagem e decida pertencer à família de Deus. Graças a Deus. Nós estamos na presença do Senhor para o louvar e para o glorificar, para lhe dar a glória, para exaltar o seu nome e também queremos ter comunhão consigo. Obrigado por nos ter deixado entrar no seu lar. Glória ao nome do Senhor, pois nós não entramos sozinhos, entramos com o poder do Senhor, com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor o abençoe, o Senhor abra o seu entendimento, o Senhor dê graça também ao seu servo para ministrar a santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, glorificamos o teu nome, porque o teu nome é maravilhoso. Amém. É príncipe da paz, é Deus forte, é Deus conosco, é o nosso Emmanuel, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Aleluia, tu és tudo para nós, Senhor. Pelo menos para mim, meu Senhor. Tu és tudo, meu Senhor. A minha alma te louva e te engrandece. A minha alma te exalta, a minha alma te dá glórias, Senhor. Peço por todos aqueles que nos veem e nos ouvem, para que sejam abençoados, os seus corações sejam alertados, ó Senhor, e tu faças morada em cada vida. Amém. E faças uma obra gloriosa em cada um, Senhor. Aleluia. Abençoa o teu servo, inspira-o com graça e poder do alto. Amém. Nós te pedimos e agradecemos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Cristo é a rocha de Horebe, está brotando água da vida saudável para mim. Vinde bebê-la, é mais doce que o mel, refresca a alma, satisfaz o nosso ser. Cristo é a rocha de Horebe, está brotando água da vida saudável para mim. Cante connosco, prezado telespectador. Cristo é a rocha de Horebe, está brotando água da vida saudável para mim. Vinde bebê-la, é mais doce que o mel, refresca a alma, satisfaz o nosso ser. Cristo é a rocha de Horebe, está brotando água da vida saudável para mim. Amém. Graças a Deus, nosso Senhor. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é um ministério da Portuguese Pentecostal Ministries e associado com as Assembleias de Deus. Nós damos graças a Deus por chegar até vós com este santo Evangelho e louvamos o poder de Deus, porque pelo Evangelho somos salvos, regenerados e santificados. Damos louvores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E também queremos informá-lo que hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. E a mensagem para hoje
encontra-se em Efésios, Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao verso 19, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eras gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E o verso 19, que é o nosso texto central, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Até aqui a leitura da Santa Escritura. O tema para a meditação é sobre o privilégio de pertencer à família de Deus. Diga com a sua boca: o privilégio de pertencer à família de Deus. Segundo os livros onde todos aprendemos, privilégio significa direitos ou vantagens exclusivas. E isto deve ser um assunto muito importante para cada um de nós: pertencer ou não pertencer à família de Deus. Não faça perguntas sobre o que estamos falando. Ouça a explicação da palavra. Pertencer ou não pertencer à família de Deus faz a grande diferença. E entre outros aspectos desta mensagem vamos meditar nos mais importantes. Ou seja, esta mensagem consta de 4 aspectos de meditação. Primeiro, a introdução, como é normal. E, em segundo lugar, o nosso passado. Terceiro, o nosso presente. Chegados a Deus pelo sangue da redenção de Jesus Cristo. E, em quarto lugar, o trabalho da família de Cristo em nosso futuro. Ao longo da exposição da Palavra de Deus, vamos verificar que há famílias e famílias. Assim, ao introduzir a mensagem, precisamos de, em primeiro lugar, saber que existe no mundo 2 tipos de família. Primeiro, a família natural dos homens, e que o termo família, segundo os livros, significa pessoas do mesmo sangue. Pai, mãe e filhos, que formam essa família. E nessas famílias, infelizmente, elas têm degenerado e têm feito outros pontos de interrogação e, entre aspas, chamadas famílias, homem com homem, mulher com mulher. Isso não são famílias. Isso é um ataque de Satanás às famílias da terra para os destruírem.
E as pessoas precisam de saber que não existe homem com homem, mulher com mulher, como família, porque é abominação ao Senhor. E está escrito no livro de Levítico, capítulo 18, que você pode ler em sua casa. De maneira que há esta família instituída por Deus, pai, mãe e filhos. E em segundo lugar, há a família de Deus. Deus também tem a sua família na terra. Alguém poderá dizer, então, Deus não é pai de todos nós. E eu digo daqui, não. Segundo a Bíblia Sagrada, não. Segundo o conceito humano, pode haver apenas na mentalidade das pessoas. Mas, como família de Deus, não existe. Deus não é pai dos pecadores. É criador de todos nós. Vamos ver se fazemos a diferença, a destrinça entre ser o criador do universo e a família desse criador. Um pai gera filhos. Deus também gera filhos. Um pai tem uma semente natural e Deus também tem outra semente. A semente de Deus é espírito e é vida, porque Deus é espírito. E só gera filhos através da sua semente, que é a palavra de Deus. Portanto, neste princípio de meditação, pergunto a qual destas famílias pertencemos nós? À família do sangue somente? Ou já pertencemos também à família espiritual de Deus? Ponto de interrogação. Pense nisto, porque não há outra solução senão compreender o que diz a palavra de Deus, que as pessoas são feitas filhos de Deus por adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, segundo as Escrituras, a família foi a primeira instituição de Deus na terra. Gênesis 2, 27 e verso 28. Ao longo do caminho, e bem desde o princípio, Satanás se encarregou de a destruir com toda a sorte de violência e corrupções. E desde Abel e Caim, nos filhos de Adão e Eva, até ao dilúvio, foi uma contínua corrupção e de violência. E tal foi essa corrupção que Deus destruiu tudo o que tinha fogo sobre a terra por causa dessa mesma violência de toda a ordem. Gênesis 6 e verso 7. E o Senhor disse que se tinha arrependido de ter criado o homem. Como estaria Deus, digamos, na sua mente, no seu espírito, para dizer tais palavras que se arrependia de ter criado o homem? E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6, verso 11 ao verso 13. Você sabe o que é desfazer? É moer, assim, desfazer. Eis que os desfarei com a terra. E não era somente a semente humana que estava corrompida, porque a semente humana, segundo nós entendemos, Deus é justo e não iria destruir os animais se eles não estivessem também corrompidos. Infelizmente, o homem, através de Satanás, se encarregou de destruir e corromper toda a criação que o Senhor criou. Por aquela altura, deveria haver centenas de milhares de pessoas sobre a terra e somente uma família não estava corrompida nem violenta. Era a família de Noé. Antes de continuar, eu farei uma pergunta. Não poderia haver mais outras famílias que temessem a Deus senão Noé? O trabalho de Satanás era corromper todas as famílias para evitar que o Filho de Deus nascesse de mulher, para evitar que o Messias um dia viesse, para evitar que o Verbo se iria fazer carne para destruir
as obras de Satanás. E Deus cumpriu o que disse a Noé, cujo nome significa repouso, que para ele e sua família sobreviver, deveriam fazer uma arca com uma porta. Gênesis 6 e verso 16. Essa arca iria ser simbólica da graça de Deus e de Jesus Cristo, que afirmou: eu sou essa porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. João 10 e verso 9. Naturalmente, Deus preservou também um casal de cada animal que entraram naquela arca e que não estavam contaminados. O Senhor iria enviar o dilúvio de tal forma que toda a carne seria desfeita com a terra e com as águas. Mas com Noé, Deus iria fazer com ele um concerto. Gênesis 6, 14 a 18. Porque ele era como o azeite por cima da água. Não se envolvia com as coisas deste mundo. Assim, são chamados os crentes da mesma forma que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, nem amamos aquilo que o mundo ama. Crente em Cristo, crente redimido pelo sangue de Cristo, crente que é transformado de pessoa nascida da carne, agora nascida espiritualmente de Deus, crente não se imiscui com as coisas deste mundo, mas procura santificar-se, procura apartar-se deste mundo vil de pecado para servir o seu Salvador e proclamar que Jesus deu a sua vida para o salvar. Assim, durante 120 anos, por aquele tempo, este homem de Deus construiu uma enorme arca que serviu de salvação a ele e à sua família, e aos animais e às aves de toda a espécie que o Senhor mandou que viessem parar àquela arca. O resto, tudo pereceu. Fora da arca, tudo pereceu. Mas eu uso dizer, quando falo deste assunto, que aqueles que ouviam este pregador chamado Noé, que levou 120 anos a construir um barco tão grande, quantos deles diriam àquele pregador que ele não estava bom da cabeça? Porquê? Porque ele dizia que vinha a chuva e ia levantar aquele barco tão grande, tão grande, tão grande. Ora, isso não cabe ou não cabia na vida de uma pessoa natural, na mente de uma pessoa natural, nunca tinha chovido antes. O Senhor, assim compreendemos, o Senhor regava a terra com o vapor que saía da terra. E, portanto, seria novo para eles que Deus mandasse a chuva e levantasse aquele barco. Portanto, iria haver um dilúvio na cabeça daquelas pessoas. Aquele pregador era doido. Assim estão muitos pregadores nestes dias que pregam estas coisas. Eles dizem que aquele homem não está bom da cabeça. Nós, pela graça de Deus, sabemos o que estamos falando. E atente para aquilo que vai ouvir até ao fim, porque é um aviso da parte de Deus a todos nós. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo vai ceifar, como diz Gálatas capítulo 6. E o dilúvio veio. E segundo Gênesis capítulo 7, 21 a 24, toda a carne, desde o homem até o animal que tinha fogo, morreu. E foi desfeita com a terra toda a substância. E as águas prevaleceram sobre a terra, 150 côvados acima da terra. E um côvado são 44,4 centímetros, de maneira que cerca de 60 metros permaneceu a água por muitos dias acima da terra. Toda a espécie que existia com fogo morreu, desfez-se. Deus falou, Deus prometeu e Deus cumpriu. E aquilo que está escrito
que ainda se não cumpriu, mas que está neste sagrado livro, Deus o vai fazer conforme está escrito aqui. Porque a palavra de Deus é uma lâmpada, é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é espírito e é vida, e ela nos ensina a ter uma vida diferente. Servir a Deus enquanto temos o espírito de vida. Porque vem aí o tempo em que cada um de nós parte à eternidade de uma ou de outra forma, e não sabemos quando, de noite ou de dia, e até o Salmo número 90 nos fala que a vida do homem são de 70 anos. Se alguém chega aos 80, o melhor deles é câncer e enfado. E eu dou graças a Deus por muitos que até ultrapassam 100 anos. E eu, pela graça de Deus, já vou a caminho dos 88. E com a graça de Deus aqui estou avisando o meu próximo que as coisas estão escritas neste livro. Elas foram escritas para nosso aviso e para nosso ensino. De maneira que devemos tomar atenção que Deus não se deixa escarnecer. A família de Noé repovoou a terra e hoje todos nós somos descendentes desta família. E afirma-se que existe na terra nestes dias mais de 7 bilhões de pessoas. Pense nisto, prezado telespectador. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Para os cristãos de Cristo, as Escrituras afirmam: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2 e verso 19. Nas Santas Escrituras, nós temos outra passagem bíblica que nos alerta. No tempo de Abrão e de Lote, outra onda de destruição à família aconteceu no Médio Oriente, em várias cidades, e elas foram incineradas pelos anjos de Deus, por causa da vida depravada daquele povo, onde também se encontrava somente uma família que estava resistindo àquela família deturpada, destruída por Satanás, que tinham tomado a decisão de obedecer ao inimigo da sua alma em vez de obedecer a Deus. A família de Lote sobreviveu àquela situação de Sodoma e de Gomorra. Todo o resto estava corrompido e preparados para ser queimados. Lembre-se disto porque aquelas cidades da Campina foram todas incineradas. E Jesus deixou esta passagem bíblica do passado para aviso nosso de que, para o tempo da sua volta, pela segunda vez, o mundo ficaria, uma vez mais, na situação de corrupção e de violência. E isto está na Terra nestes dias. Os governos das nações passam leis para proteger essa corrupção e essa violência condenada por Deus. Se eles temessem a Deus e lessem o que está escrito nesta palavra, ou ouvissem as pregações, eles nunca fariam tal coisa de corromper o mundo com as suas próprias leis. Mas é assim. E os outros, que são o sol da terra e as luzes do mundo, têm que resistir a esta situação dramática de corrupção e de violência do mundo. A palavra de Deus faz a diferença. E faz a diferença para bem. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Mas os governos passam leis para proteger essa vida corrompida, depravação do homem. E Deus vai trazer de novo o seu chicote e com fogo. E este é um dos sinais evidentes do fim, pelo que devemos ser vigilantes, porque a Igreja de Cristo, a família de Deus, vai ser tirada da terra
como eu creio, para a casa do Pai, antes destas coisas acontecerem. João 14, 1 a 3. Tomemos atenção que a família continua a ser o alvo predileto de Satanás para a sua destruição. E ao longo da história bíblica somos informados por Deus para que a nossa família seja preservada dessa corrupção satânica. E isso acontece quando somos regenerados por Deus, através da pregação do Evangelho, somos feitos filhos de Deus e então temos uma nova vida e um novo Pai. Por este tempo, Satanás continua a destruir o agregado familiar, a começar pelas escolas, pelos governos, são coniventes neste assunto de destruição por todo o mundo. E Deus ainda quer salvar essas pessoas, porque Cristo deu a sua vida por todos nós. E muitos nessa situação têm encontrado a Cristo quando ouvem a palavra de Deus e sabem que estão no caminho da perdição. Assim, ainda que Satanás tenta destruir todo o mundo, ainda há uma parte que não entra nessa destruição. Jesus disse que o diabo veio para matar, destruir e roubar, mas que ele veio para dar vida e vida com abundância. De maneira que quem é cristão tem uma vida abundante, tem um novo tipo de vida, anda no meio da sociedade e faz a diferença. São sal da terra e luzes do mundo. Louvado seja Deus nosso Senhor. E tal e será essa corrupção atual e futura que Deus também tem avisado que vai exercer o seu juízo sobre os destruidores dos bens morais e espirituais que Deus nos ensina. Lembre-se que o diabo paga mal a quem o serve. Não sirva a Satanás. Siga a instrução bíblica. Siga o que está escrito nesse livro sagrado, porque ele é espírito e vida, ele ilumina as suas trevas e ele faz de si uma nova criatura, abençoa as nações, abençoa aos povos e o Senhor será o seu Deus se nós tomarmos essa decisão. Louvado seja Deus. Saiba que Satanás não perde a oportunidade de sujar o que está limpo, destruir o que é harmonioso e belo e matar os incautos que não guardam aquilo que Deus lhe dá. E como Deus prometeu, ele não vai voltar a destruir a terra com água, mas desta vez o fará parcialmente com fogo. Isto está escrito em Lucas 17, verso 29 e verso 30. E no final será um juízo total de uma incineração do próprio planeta, como diz em Apocalipse 20, verso 7 ao verso 9. Satanás e os seus servos são os destruidores e Deus tem a última palavra. O fogo vai vir e vai consumir muita gente à face da terra, vão sofrer horrivelmente. Nós aqui queremos que o Senhor virá tirar a igreja da terra antes que muitas cidades comecem a arder. O fogo da grande tribulação um dia virá, consumirá toda a sodomia moderna, com a ira de Deus no dia do Senhor, pois que o mundo está sodomizado, violento e corrompido. Até as autoridades, os governos da terra serão os primeiros a fugir e a esconder-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e onde deverá rochas cair sobre nós, porque não podemos olhar para aquele que está sentado e para a ira do Cordeiro. Eles vão passar um mau bocado. E nós podemos evitar se deixarmos que Deus nos regenere pela sua palavra e termos a Deus por Pai. Entretanto, eu creio, como disse, que antes desses juízos virem sobre a terra, que Deus tirará a sua igreja da terra
para a casa do Pai, João 14, 1 a 3, 1 de Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 de Coríntios 15, 50 a 52. Nós aqui queremos desta forma, ainda que há outras interpretações, nós queremos nesta interpretação. E a palavra de Deus chama-nos a atenção de que o dia, o tempo da sua volta seria um tempo semelhante ao tempo de Noé e ao tempo de Lot. E nós estamos vivendo esses dias. Mais dia, menos dia. Mais semana, menos semana. Mais ano, menos ano. O Senhor um dia virá buscar os que são seus e o mundo vai sofrer. E a pergunta mais importante nesta mensagem é: a que família pertencemos nós? À família humana somente? Ou também à família de Deus? Em segundo lugar, lembrando o nosso passado. O texto sagrado que foi lido ensina duas coisas importantes. Primeiro, que os cristãos se lembrem do seu passado como gentios. Em segundo lugar, qual era a situação dos tempos antes da nossa regeneração. São muitas as vezes que temos passado por esta mensagem e, mais uma vez, Deus nos chama a atenção para os cristãos que fazem parte da Igreja de Cristo. Fazer um exame à sua consciência, trazendo à lembrança o seu passado para darmos valor ao nosso presente, a fim de podermos, no futuro, estarmos na casa do nosso Pai. Existem, nestes dois versos, número 11 e 12, vários vocábulos referentes à nossa vida antes da conversão, dos quais devemos atentar, ou para os quais devemos atentar, para podermos dar o real valor à nossa situação de cristãos e de família de Deus. Você lembra-se do seu passado? Olha, eu não me quero achar no meu passado. Não. Eu quero seguir em frente com o meu presente de pessoa regenerada e pertencente ao corpo de Cristo. De maneira que a Bíblia nos chama a contemplar o nosso passado. Que tipo de vida tínhamos nós antes de conhecer a Jesus? Antes da nossa conversão? Antes do conhecimento bíblico? Que tipo de vida tínhamos nós? Se nós dermos valor a um vestido lavado ou a um fato lavado, podemos compreender o efeito das nódoas que o fato ou o vestido tinha. Mas agora está lavado assim a um cristão. Quando foi lavado, há uma diferença. A sujidade não há mais. Porque o Senhor Deus nos lavou no seu próprio sangue no Calvário. Portanto, existem pelo menos 6 vocábulos que nos chamam a atenção sobre o nosso passado sem Deus, ou seja, primeiro, éramos gentios; segundo, sem Cristo; terceiro, separados da comunidade de Israel; quarto, estranhos aos conselhos da promessa; quinto, não tínhamos esperança; e em sexto lugar, sem Deus no mundo. Esse era o nosso passado, pessoas gentias. E para analisarmos esta situação, nestes termos, cada um de per si, levaria um determinado tempo para essa exposição. Pelo que, de um modo geral, cada um de nós atente para a sua situação de redimido e lhe dê o valor que o sangue de Cristo tem tido na sua vida. Deu real valor à salvação e ao perdão. Deu real valor ao sacrifício daquele em cuja boca nunca foi achado engano, que pagou o preço da nossa redenção no Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou, e de quem está escrito que sem ele nada do que foi feito se fez.
Então este querido Senhor não era apenas o homem Jesus, era Deus revelado em carne. Mas, entretanto, vamos meditar um pouco sobre este assunto e, para que possamos avaliar a situação, verifiquemos que nas Escrituras existem 3 tipos de povos e neles está todo o mundo inserido. A qual destes povos eu pertenço? A Bíblia Sagrada fala-nos que nós devemos ler, ouvir e guardar o seu conteúdo. Primeiro, existem os judeus, o povo escolhido do Velho Testamento. Em segundo lugar, segundo o povo gentio ou as nações. E em terceiro lugar, existe um outro terceiro povo. E este terceiro povo é a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 10 e verso 32. Dos outros povos, o Senhor fez um povo. Fez uma família. Essa família é a Igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Volto a repetir, nós temos que saber a quem pertencemos, às nações, aos gentios ou à Igreja de Cristo. E antes de fazermos a comparação de um crente com um gentio, deixo aqui a Escritura que, no tempo da graça de Deus, a Igreja de Cristo é constituída, creio que por 99% ou mais, de povo que foi tirado do meio das nações, do povo gentio e convertido, porque a primitiva Igreja era uma igreja de judeus em Jerusalém. E como os judeus estavam rejeitando, quando a primeira geração de judeus acabou e os outros também, os apóstolos se viraram para os gentios, particularmente Paulo. E as igrejas cresceram no mundo inteiro, no meio do povo gentio, embora o Evangelho tivesse sido pregado, em primeiro lugar, aos judeus. Mas creio que mais de 99% do povo atual veio do povo gentio e forma a Igreja de Cristo. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E isto é em Marcos 16, 15 e 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que é que nós escolhemos? Crer ou não crer tem a salvação ou a condenação. Tão fácil quanto isto. Em Mateus 12, verso 21, diz que no nome de Jesus os gentios esperarão. Mas relacionado com o povo escolhido de Deus, consideremos o vocábulo gentios, porque o ensino sagrado entre o santo e o profano é fundamental para que o povo de Deus saiba quem é e aonde se encontra e para onde vai. A Escritura Sagrada ensina a reconhecer a grande e fundamental diferença entre homem e homem. No passado, Deus fez essa diferença. Lá no capítulo 20 de Levítico, verso 26. Escolhi-vos do mundo para serdes meus. Portanto, vós sereis santos. Eu vos escolhi para serdes meus. Eu ouso dizer que Deus é ciumento daquilo que é seu. E Pedro disse as mesmas palavras: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O povo escolhido do Velho Testamento era peculiar. O povo do Novo Testamento é peculiar. É diferente. E então, a situação do gentio era de alguma forma de desprezo. Jesus apelidou de cachorrinhos. Mateus 15, verso 26. E em Mateus 7, verso 6, Jesus disse: não deiteis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Você gostaria de estar na situação de gentio? Cachorrinhos e cães?
Essa era a situação em que Jesus os colocou e Deus ainda não mudou as suas palavras. Estes dois animais aqui mencionados por Jesus trazem uma lição para nós apreciarmos o que é sujo e o que é limpo. Você sabe aonde os porcos se sentem bem? É no meio da lama. Por exemplo, relacionada com os porcos e sua natureza, ela é o espojador da lama, onde muitos que não guardaram a sua conversão, será possível perder a salvação. É, sim, senhor. Muitos que não guardaram a sua posição e a sua conversão, voltaram à sua situação antiga e ficaram piores. 2 Pedro 2, e verso 20 ao verso 22. Pergunta, gostaremos nós dessa comparação de sermos como a porca lavada que voltou ao espojador da lama e o cão que voltou ao seu próprio vômito? Esses são aqueles que voltam as costas a Cristo depois de terem sido redimidos. Mas o ensino de Jesus sobre o irmão que se não arrepende ou não se arrependia, ele seria considerado como um gentio publicano ou desprezado. Mateus 18 e verso 17. Entretanto, em Efésios 4, verso 17 e verso 18, Paulo disse: não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Não andeis mais, porquê? Porque é povo diferente, é a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja, Ele é membro do seu corpo. Não andeis mais, terminou esse estado de coisas gentílicas, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Duas coisas: ignorância e dureza do coração. Ignorância porque não querem saber a verdade. E coração empedernido que não deixam que Deus faça o trabalho nas suas vidas. Estes vocábulos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos, não tendo esperanças sem Deus, no mundo revela, de um modo geral, uma situação de ignorância e de condenação eterna. Esta é a situação dos gentios, presentemente, como era no passado, antes da nossa conversão. Também nós lá estávamos. Podemos dar o valor? Podemos nós compreender estas coisas? E Paulo lembra que nos lembremos do nosso passado de gentios, condenados, separados de Deus e sem Jesus, para darmos o valor a essa nova vida com Jesus. Em 2 Coríntios 4, verso 3 e verso 4, Paulo mostra-nos ainda a situação das pessoas separadas de Deus, que estão cegas por Satanás quando afirma: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixe que a sua mente seja iluminada. Não resista. Você quer ir para um bom lugar? Aceite o que diz a palavra de Deus e não a sua religião. Porque, como diz um servo de Deus, e tanto são aqueles que o dizem, os religiosos procuram encontrar a Deus. Deus procura as pessoas para salvar. Há uma diferença muito grande. Deus veio a este mundo, na pessoa de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Veio à procura de ti e de mim. Eu e a minha esposa, pela graça de Deus, o encontramos em Joanesburgo, no Zoo Lake, que muitas
pessoas que ali moram sabem onde é. Em Joanesburgo. Encontramos-lo naquele jardim e começamos a chorar quando o encontramos, no capítulo 17 do livro de São João. Assim, o Deus deste século cega os entendimentos porque não deixam que a luz entre na sua mente e no seu coração. E esta é a situação do mundo gentio, carecido de conhecerem a verdade que é Jesus para fazerem parte da família de Deus. Deus vos ama, Deus vos procura e Deus quer vos incorporar na sua família e deixar que possais tomar a decisão, não humana, mas uma decisão espiritual, de que Deus está falando consigo, através da palavra do Senhor, e a chamar-lhe gentio, a chamar-lhe cão e a chamar-lhe de porco. É isto que você gostaria? É isto que nós temos acabado de ler na palavra de Deus. E muitos voltam a essa situação porque perdem a sua salvação. Um dia foram redimidos e voltaram as costas a Deus e voltaram ao espojador da lama como aquela porca lavada. Isto disse Pedro. E Pedro ainda fala nestes dias. Lembremos-nos da nossa situação passada para que usemos de misericórdia para com os outros que ainda andam cegos pelo inimigo das nossas vidas. Pense nisto, prezado telespectador. Quem sou eu? Aonde estou? Para onde vou? Para os cristãos de Cristo, as Escrituras afirmam: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, e verso 19. Toma atenção nisto que lhe vou dizer. As Escrituras são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e as Escrituras afirmam que o sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica, nos resgata e nos compra. Portanto, a Igreja de Cristo é um conjunto de famílias na Terra que foram compradas, foram limpas, mas elas estão numa luta, porque a Bíblia Sagrada diz que para entrar no reino dos céus nós entramos pela força se apoderam do reino de Deus. Então, não é uma força física, mas uma força espiritual. E para se manter no caminho de Deus, ele precisa da armadura de Deus completa. Aos Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 18. Muita gente anda distraída deste assunto e não sabe que tem uma luta contínua contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade. E é aí que ficam derrotados quando não estão com essa armadura completa sobre si. Muitos ficam derrotados pelo caminho. Quando a Bíblia Sagrada nos chama como gentios de porcos e de cães, é o que está escrito na Bíblia. E muitos, como ia dizendo, eles ficam pelo caminho. Então o que é que lhes acontece? Pedro, como estava falando, disse: porquanto se depois de terem escapado, diga terem escapado, das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo, foram escaparam porque tinham conhecimento do que a palavra de Deus nos diz acerca de Jesus Cristo. Portanto, escaparam através do conhecimento. Diz a palavra do Senhor: se eles forem outra vez envolvidos e vencidos nessas corrupções, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Quer-se dizer que a pessoa fica pior do que aquilo que estava.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujadouro da lama. E se você quiser uma segunda escritura, você leia em Hebreus capítulo 6, verso 1 ao verso 6. A vida de cristão, de Cristo, não é a vida do mundo. O Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e ponto final. Cristão de Cristo é diferente de todas as outras pessoas. Porquê? Porque são família de Deus. Vamos ao terceiro aspecto da mensagem. Lembremos-nos do nosso presente. Chegados a Deus pelo sangue de Cristo e feitos família do Senhor. No verso 13 diz: mas agora há uma outra situação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esta é a grande diferença. O sangue de Cristo faz a diferença. Em Efésios 1, verso 7, afirma que é pelo sangue de Cristo que temos a redenção, ou a remissão dos nossos pecados. E em João 12, verso 32, Jesus afirmou: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Só por este meio chegaremos perto do Senhor. Só quando olhamos para Cristo no Calvário, carregando o teu fardo e o meu pecado, e o teu pecado e o meu pecado, é que podemos compreender ali o justo padecendo pelos injustos para levar-nos a Deus. Tão fácil como isto foi o que Pedro disse na primeira epístola, capítulo 3, e verso número 18. O sangue de Cristo faz a diferença. Em Hebreus 13, e verso 12, diz que Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Santificar significa separar ou tornar sagrado. Em 1 João 1, verso 7, afirma que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então as pessoas podem ficar puras se quiserem. São pessoas diferentes. Esta pureza é como Deus a ensina e não como a nossa mente pode compreender. Então os gentios podem ser purificados com o sangue de Cristo. Mas o verso número 14 ao verso 18 afirma que Cristo é a nossa paz, que derribou a parede de separação entre estes dois povos, judeus e gentios, e fez deles um outro povo. Quem é esse povo? É a Igreja de Cristo, é a família de Deus. Isto só foi possível através da cruz. O Calvário foi o lugar da reconciliação do homem com Deus e de todos uns com os outros. Olhando para o Calvário, vendo Cristo crucificado por nós, recebendo os benefícios daquela morte vicária e ressurreição, nós aprendemos também entre nós a amarmos-nos uns aos outros como Deus nos mandou. O verso número 18 afirma que é por Jesus que ambos temos acesso, esses povos têm acesso ao Pai. É somente por Jesus. E aqui é preciso inserir a Escritura em termo radical deste assunto quando diz, Jesus próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E quando diz ninguém, você pode invocar todos os deuses que entender, todos os santos e santas que quiser, mas a palavra de Deus continua sendo a única palavra válida. As religiões não levam ninguém a Deus. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Assim, e agora eu pergunto, sabemos nós quem somos no corpo de Cristo, na sua Igreja?
servos de Deus e filhos de Deus e família de Deus, e que têm grandes privilégios, mas também obrigações. Cristão é tão diferente que até Jesus disse que eles já não são deste mundo. Nós andamos numa peregrinação. Nós somos de cá, por isso não andamos. Nem amamos o mundo, nem aquilo que o mundo tem. Eu não sei quantas mensagens ainda vou pregar. Não sei quanto tempo o Senhor me vai dar de vida. Mas esta é uma daquelas mensagens que você deve guardar e ouvir de vez em quando, porque quem sabe se amanhã o Senhor me chama, não sei. Vejamos vários aspectos do texto sagrado ainda. Primeiro, os que estavam longe de Deus chegaram perto pelo sangue de Cristo. Segundo, dos dois povos, o dos gentios, Deus fez um novo homem, a Igreja. Nesta nova criação espiritual, não há judeu nem gentio, mas sim o corpo de Cristo, que é a sua Igreja, onde Ele é a cabeça do corpo. Vamos ao quarto aspecto da mensagem. O trabalho da família de Cristo e nosso futuro. Nós estamos chegando após si, cumprindo em nossa própria vida aquilo que Deus ordenou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Olha, dai o dom como o recebestes. E nós não sabemos mais do que aquilo que estamos ministrando. Estamos a dar aquilo que recebemos. O verso 19 do nosso texto afirma: assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Porquê? Porque pertencemos a esse outro povo que dos dois o Senhor fez. Esse terceiro povo é a família, os concidadãos dos santos da família de Deus. Antigamente éramos naturais, estávamos longe de Deus, estávamos estranhos aos concertos e sem Deus no mundo, estávamos perdidos, mortos em ofensas e pecados, mas pelo sangue de Jesus fomos redimidos, fomos comprados, fomos resgatados e não somos mais estranhos às promessas de Deus. Agora, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Ele foi condenado em nosso lugar. As Escrituras afirmam que agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, depois de ouvirmos, depois de fazermos um exame à consciência, depois de decidirmos deixar o diabo e este mundo e buscar a Deus e ser regenerado por Ele, quando decidimos isso, fomos então integrados na Igreja e somos forasteiros e concidadãos. Não somos mais povo do mundo, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim, a palavra de Deus nos diz que um cidadão significa pertencer ao mesmo país, e neste caso é a nação dos que são santificados. A uma nação diferente, a um povo diferente que está marchando para o outro lado da vida. Não somos mais de cá. Jesus nos comprou para o seu reino. Pertencemos ao reino do Pai. Isto é o que diz em 1 Pedro 2, verso 9, estas palavras. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. São 4 coisas muito importantes para sabermos. Pertencer à família de Deus é pertencer ao céu, pois que já não somos de cá, como disse Jesus em João 17, verso 14. Pertencemos à nação santa, à nação santa, à nação santa. Manda o diabo para o inferno e não diga mais blasfêmias pela sua boca fora. Não diga mais mentiras, nem entre em enganos.
regenere-se na palavra de Deus, seja uma nova criatura, seja povo de Deus, porque você pode ser-lo se seguir a instrução da Sagrada Escritura. Mas é justo averiguar também que os privilégios vêm também, ou com eles vêm as responsabilidades. Estes são os privilégios de pertencer ao povo de Deus. É um povo escolhido, uma nação santa, é o povo adquirido, um sacerdócio real e uma geração eleita. Se você não pertence a esse povo, você é gentio. Mas você tem à sua disposição, pela fé, e sem pagar um tostão, tudo isto que a palavra de Deus nos diz para ser incorporado nesse sacerdócio real, nessa geração eleita, nessa nação santa, nesse povo adquirido. Porque eu também lá estava. A prova de Deus se manifestar na nossa vida e eu não perdi a minha oportunidade, nem a minha esposa. Deixei a religião tradicional da família de parte, completamente de parte, porque agora encontrei a verdade que liberta. E essa verdade chama-se Jesus. Mas que vão dizer de mim, quando eu deixar a minha religião? Deixe-os falar, que eles cansam-se de falar. Tome conta de si próprio e da sua família e veja a verdade sagrada e siga a verdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando uma pessoa sai de uma gaiola, como um passarinho, ele voa. E quando uma pessoa sai de uma cadeia, ele anda cá fora, não está mais preso. E assim é com as pessoas que saem de uma religião e vão para o conhecimento daquele que deu a sua vida por nós, para nos levar para o céu. Seja uma pessoa salva. Não tenha pontos de interrogação na sua vida. E eu pergunto se realmente damos valor à nossa posição de filhos de Deus e de família de Deus. O que estamos nós fazendo também em prol dos outros, porque com os privilégios vem a responsabilidade. E esta é a razão de eu andar por cá com a minha esposa, de continente para continente, há 54 anos, pregando àqueles que conhecem a minha língua. Muitos de nós, há muitos que sabemos o valor de uma só alma, como disse Jesus, em Marcos 8, 36 e 37, mas outros não querem saber disso para nada. Antes querem morrer na sua tradição. Pois olha, não há na terra, não há no mundo, preço que pague a redenção da sua alma ou da minha. Jesus é o preço da nossa redenção. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28. Esse é o preço. Tome isso em consideração e siga o caminho da Sagrada Escritura. Compreendemos nós o sacrifício de Cristo em nosso favor para nos resgatar das mãos do diabo? E se compreendermos que o justo padeceu pelos injustos para levá-los a Deus, então que valor damos nós ao sangue da redenção? Finalmente, a esse sacrifício e às almas que Deus comprou no Calvário, se nós não somos salvos, não estamos dando qualquer valor àquilo que Deus colocou na sua vida e na minha vida. Tão certo quanto isto. E não haja qualquer dúvida de que somos nós os que passamos pela regeneração, os responsáveis diante de Deus pela salvação das outras pessoas que não têm salvação. O próprio Jesus disse em Lucas 17, verso 10, estas palavras assim: também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Os privilégios do povo do Novo Testamento e do Velho Testamento de Israel e da Igreja de Cristo são realmente muito grandes. Porque não existe na Terra maior privilégio de ser um filho e um servo de Deus. Mas as obrigações destes servos têm, por exemplo, o Filho de Deus. Paulo disse cedo: pois
meus imitadores como filhos amados. Efésios 5 e verso 1. E em 1 Coríntios 11 verso 1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Podemos nós aceitar esse conselho e praticá-lo? E se vós sois santos, diz o Senhor, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Levítico 20 e verso 26 e 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16, para executar o servo de Deus e dizer aos outros que há uma diferença entre justo e injusto. Há uma diferença entre gentio e cristão redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, Cristo faz a diferença porque é obediente, recebe e pratica o ensino do seu Senhor, etc. E são estes santos, em toda a sua maneira de viver, que têm que ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura, conforme tem sido dito. E são estes santos a quem Deus disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está vendo a diferença de um povo que andava em trevas, mas foi iluminado pela palavra de Deus? Louvado seja Deus! Esses são os anunciadores das boas novas. É isso que estamos fazendo. E estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Lembremos-nos do passado, consideremos o nosso presente em Jesus Cristo, porque a nossa história não termina aqui na Terra. Ela tem repercussões eternas. E agora, para finalizar esta mensagem, tome nota do seguinte. Ficamos com estas Escrituras. A família de Deus são herdeiros do Pai. Diga, a família de Deus são herdeiros do Pai. Em Romanos 8, 16 a 18 afirma: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. O Senhor disse certo dia: tudo o que o Pai tem é meu. Eu e o Pai somos um. De maneira que o universo pertence a Deus, pertence a Jesus e pertence àqueles que são redimidos com o sangue do Cordeiro. São herdeiros. Você quer ser um herdeiro de Deus? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ah, pastor, eu só quero metade dessa sentença. Então você não é um cristão. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Na eternidade, vamos ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Mas para você ter uma ideia, ou qualquer um de nós, em 1 João 3, verso 2 e verso 3, afirma: amados, agora somos filhos de Deus. Então, somos filhos de um pai terreno e de uma mãe, mas agora somos filhos de Deus. Quando é que passamos a ser filhos de Deus? Quando fomos gerados por Deus, com a sua semente. Lucas 8. A palavra de Deus é a semente espiritual do Senhor. Agora somos filhos de Deus e ainda não é revelado o que havemos de ser. Você está entendendo alguma coisa? O que vem aí a seguir, quando formos para o outro lado da vida, é o que realmente
conta no presente para herdarmos o futuro. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que não tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Preparação de um membro de Cristo é aquilo que nos deve prender a atenção neste tempo presente para sermos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Cristo daquilo que Deus tem. A palavra de Deus faz a diferença. Você está interessado em ser família de Deus? Em João 1, verso 12 e verso 13, diz que a todos quantos o receberam como seu Salvador pessoal, Deus os fez filhos seus. E este ser feito filho de Deus não vem de nenhuma carne nem de nenhum sangue, mas foram regenerados pelo Pai. Podemos nós aceitar a sua regeneração? Podemos nós aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador? Podemos nós mudar de vida e de Senhor? Queremos nós ir para o céu e sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das coisas eternas de Deus? Então temos que tomar uma decisão. Nós estamos finalizando e vamos orar por si. Nosso bom Pai do céu, em nome de Jesus, oro pelos aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que Deus os proteja no caminho, visto que está escrito que há muitos que voltam ao espojador da lama. Ó Senhor Deus, protege a tua igreja, dá-nos o teu santo temor cada dia que passa. E aqueles que te não conhecem, eu oro por eles, para que o Senhor se manifeste às suas vidas, para que eles tomem uma decisão na vida. Porque todos nós podemos tomar uma decisão na vida, de seguir ou não seguir, de aceitar ou não aceitar. Que importa que os outros digam mal de mim? Importa-me sim que Deus diga bem de mim. Ó Senhor, tem misericórdia do povo que anda neste mundo de trevas, em vez de andar no mundo da luz. Peço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se realmente você aceita aquilo que foi dito da palavra de Deus, então procure na sua área uma igreja evangélica ou onde se ministra o novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus e siga o outro caminho. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.